Começa mais uma edição inédita do programa Entrevistas, que todas as terças-feiras, aqui pela Luau TV, procura te informar e te entreter, trazendo pautas diferentes que possam de alguma forma, te engrandecer. Estou trazendo hoje a estudiosa do Espiritismo, Marília Ruiz, que veio falar dessa religião ou dessa doutrina, nós vamos saber, e que tem sido muito difundida aqui no Brasil. Marília, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Aquela pergunta bem clichê. O que é o Espiritismo? Ele é de fato uma religião ou é uma doutrina? O Espiritismo ele envolve de várias maneiras muitas dúvidas, né? Mas se nós levantarmos a pauta de que doutrina é um conjunto de ideias que devem ser passadas adiante porque elas têm uma base, o Espiritismo é sim uma doutrina, mas ele também não deixa de ter o seu lado da religião, porque foi uma doutrina codificada por Kardec, em que a moral do Cristo, a moral de Jesus, é o que traz todo o embasamento para ela. O Espiritismo é uma tríade, ele foi baseado numa tríade de ciência, filosofia e religião. Agora, seguindo essa linha de raciocínio, podemos dizer que Kardec e Chico Xavier, um complementa o outro? Complementa sim. É preciso deixar muito claro que um não é a reencarnação do outro. Não. Esse assunto ele foi levantado várias vezes e Chico fez questão ao longo do seu tempo aqui na Terra de deixar muito claro que não. Mas Kardec era um homem da ciência, ele era um homem que antes de codificar a doutrina, ele já tinha escrito mais de 20 livros, um homem que foi discípulo de Pestalozzi, né? Esse grande Pestalozzi que trouxe para nós, humanidade, toda uma informação de educação global. Kardec foi discípulo de Pestalozzi, então ele tinha uma preocupação muito grande com esse lado do educar. Um homem de extrema intelectualidade, muita intelectualidade, e curioso, extremamente curioso, que quando em Paris ele se deparou com aquelas informações das mesas girantes, das comunicações dos espíritos, que ainda era visto 100% como fenômeno só, ele se interessou por esse assunto. E então ele percebe que seria impossível que todo aquele movimento e toda aquela comunicabilidade que existia naquele momento fosse somente magia. Então Kardec começa a frequentar uma reunião numa casa de pessoas com uma intelectualidade muito grande, juízes e médicos, e ele percebe que aquelas comunicações que eram dadas através dos médiuns ostensivos de psicofonia, elas precisavam ter alguma base. E ele então organiza um conjunto de perguntas, ou seja, é um código, ele codifica aquelas perguntas, e nessas perguntas ele monta seu primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Ou seja, não existe qualquer condição de que o Espiritismo seja misticismo. Existe uma conjunção de filosofia, ciência e religião. Então, Kardec era um homem de ciência. Marília, através do Espiritismo, nós podemos entender de forma direta a questão da reencarnação? Sim. Inclusive, eu esqueci de dizer na pergunta passada, você perguntou se o Chico é uma continuação do Kardec. Sim. O Chico, sim. O Chico foi um médium brasileiro, a sua última encarnação foi aqui no Brasil, e ele veio com a missão de exatamente fazer o trabalho do Kardec florescer de forma linda, como ele fez aqui no nosso país, né? Então o Chico deu uma sequência para a tarefa do Kardec, assim, absurdamente grande, trazendo a grandiosidade toda dele, com a imensa humildade que ele tinha e colocando o Espiritismo para o mundo todo. Se não me engano, acho que o Espiritismo é difundido já em 36 países no mundo. E o Chico foi um grande impulsionador disso tudo.
E voltando agora à pergunta que eu fiz, de forma direta, o Espiritismo nos faz entender toda essa questão da reencarnação? É assim, a reencarnação, como eu falei para você, tudo isso que a gente estuda na doutrina não é propriedade da doutrina. Kardec, ele só organizou o que já existe desde que a humanidade é a humanidade. É né? como se fosse um time de futebol. Sim. Vai, organiza o meio de campo. Kardec veio porque ele era um homem da ciência, um homem muito intelectualizado, ele conseguiu colocar as perguntas exatas para as respostas exatas dos espíritos para nós. Então, a reencarnação, o tema da reencarnação é levantado exatamente porque como compreender de forma racional, e isso é um legado do Espiritismo, é preciso que haja fé raciocinada, partindo do princípio de que se a fé não tem uma base de raciocínio, ela passa a ser uma fé cega. Então, se você tem oportunidade, através dos estudos daquele homem da ciência, pela comunicabilidade dos espíritos para com ele, de entender e de raciocinar, por que você vai ter uma fé cega? Por que você vai acreditar que se você ajoelhar 30 vezes diante de uma árvore, as suas dúvidas vão desaparecer? Se ao contrário disso, você pode ter um livro que, através de perguntas com bastante base de intelectualidade, de razão, tem respostas dos espíritos que colaboraram com Kardec para que a sua dúvida seja debelada. Então, a reencarnação vem aí. Se existe uma justiça divina, como que ela vai ser explicada se não pela reencarnação? Como você vai compreender que um bebê nasceu cego, sem a condição da visão, se não pelo processo reencarnatório? E do lado dele, um gêmeo dele nasceu completamente são no que diz respeito à saúde física. Então, a reencarnação, de fato, é isso. É bastante explicada pela doutrina em função da justiça divina. Marília, o que é a mediunidade? A mediunidade... Tudo bem que é uma coisa muito complexa. Todas essas respostas são respostas que valem um seminário, né? Nós poderíamos ficar aqui um dia inteiro respondendo uma só pergunta dessa. Mas a mediunidade é uma condição inerente do ser. Todos nós, em qualquer lugar do orbe, somos médiums. Caso contrário, você... qualquer um de nós é médium. Porque a mediunidade... Mas cada um em proporções diferentes. A mediunidade, ela tem sempre com a sua necessidade. Não existe só o fenômeno da mediunidade, existe a necessidade da mediunidade de cada um de nós. Ou seja, todos nós temos a nossa ligação com o alto de alguma maneira. Qualquer um de nós, numa condição de perigo, remete um pensamento ao alto. Para alguma condição a gente remete, seja para o sol, para a lua, para a estrela, para um astro. Nós temos essa condição de intermediários que somos. Então, a mediunidade pode ser muito ostensiva e menos ostensiva. Existem alguns de nós que vêm com uma mediunidade aflorada, seja para psicofonia, para psicografia, para clarividência, clareaudiência, seja lá o que for, sempre com uma finalidade. A mediunidade, ela não é dada ostensivamente a nenhum de nós como recurso de curiosidade ou recurso financeiro. É dado para colaborar, para progresso nosso moral. Marília, há uma relação entre a mediunidade e os espíritos? Sim, porque médium é aquele que está no meio. Esse nome foi dado a Kardec para aqueles que estavam no meio entre a comunicação dos espíritos e nós encarnados. Isso é um médium. Médium somos todos nós que recebemos essas intuições, esses presságios que a gente tem, em determinado momento que você fala. Nós utilizamos essa palavra como sorte, né? E muitas das vezes ao longo do nosso dia a gente fala, nossa, dei uma sorte danada, eu ia atravessar a rua ali, mas eu não atravessei não. Eu dei mais um passinho à frente, poxa, logo no lugar que eu ia atravessar, um cara atropelou uma mulher ou um homem de moto. Isso não foi uma sorte. Essa é uma intuição que você recebe porque você é médium.
Então, a mediunidade, ela é dada para nós, inerente ao nosso ser, mas essa comunicabilidade, ela vem dos espíritos, tanto dos que nos protegem, quanto daqueles que nos atrapalham. Mas acontece também algum tipo de mediunidade que possa levar para algum caminho errado? Por exemplo, se eu vou por aqui, mas eu tenho certeza que eu tenho que ir por aqui, vou por ali, que ali é errado? Sim, pensa comigo. Se todos nós temos a condição dessa percepção, porque senão seria injustiça divina, você concorda comigo? Concordo. Porque Deus daria para você uma condição e para mim não. Exatamente. De ter essa condição intuitiva de fazer a minha escolha através do meu livre-arbítrio. Então, vamos pensar assim. Se eu cuido do meu pensamento, que é a minha maior força, se eu cuido do meu pensamento de forma saudável, ou seja, se eu procuro diariamente colocar o meu pensamento em boas situações, eu tento não desenvolver raiva, eu tento não desenvolver angústia, eu tento não desenvolver ciúme, eu tento não desenvolver inveja ao longo do meu dia. Porque esses são sentimentos que ainda carregamos com muita força. Mas vamos ao longo do dia fazendo esse exercício. Alguém te contou uma coisa de uma pessoa que você não tem simpatia. Mas você, dentro de você, já faz aquele trabalho. Ele não me é tão simpático, mas quer saber? Tomara que dê certo. Você está treinando um bom pensamento. Alguém chega perto de você contando uma maledicência ou uma fofoca de uma outra pessoa que nem é tão afim de você e você também não é afim a ela. Mas você já está ao longo do seu dia trabalhando e você fala, realmente, ela é uma pessoa muito simpática, não, seu pensamento. Mas eu não vou passar essa informação adiante, porque eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, eu vou guardar comigo. Você está fazendo então já estou um pouquinho evoluído. Outro exercício de bons pensamentos. E assim ao longo do teu dia. Se você consegue transitar ao longo do teu tempo acordado por essas informações, não tentando passar adiante o mal, quem da espiritualidade está sendo imantado a você? Irmãos com esse caráter. E que vão continuar falando, te intuindo. Isso, Gustavo, não passa adiante não. Continua nessa trilha aí. Isso, Gustavo, não fala mal do outro não. Vai. Isso vem intuitivamente e você vai concretizando esse sentimento dentro de você. Ou seja, você está permitindo, através da sua mediunidade, da sua intuição, do seu bom pensamento, que irmãos venham a você através dessa afinidade de pensamento. O contrário, idem. Se você acorda pensando em fazer mal a alguém, se você acorda pensando em passar informação ruim de alguém adiante, se você acorda com um pessimismo absurdo, já ligando a televisão, sintonizando em todas as informações ou entrando diretamente nos seus contatos no Insta para passar adiante informações ruins, com quem que você está se afinizando? Com esses irmãos, nessa mesma teoria que você. Não tem que falar nada. Depois dessa explicação não tem que falar nada. Mediunidade é isso. É o quão você usa seu pensamento em seu favor ou não. Por favor, a ti. Entrevistas vai para um rápido intervalo e voltamos já já.